Bom dia, meu nome é Rafaela Toné e hoje eu vou apresentar o modal hidroviário. Os tópicos que iremos mencionar serão os tipos de navio, os tipos de container, rotas e portos do mundo e do Brasil, acidentes do modal hidroviário e as curiosidades. Aqui vão algumas informações básicas sobre o modal hidroviário. Existem 3 tipos de transportes marítimos, sendo eles navios, barcos e barcaças, e tendo foco, desta vez, em navio, não só pela sua importância no comércio, como pelas suas vantagens no quesito de modais. Ele aguenta grande quantidade de cargas e, o mais importante para o comércio exterior, atende continentes. Existem diversos tipos de navios utilizados para o transporte de cargas e pessoas pelo mundo. Cada um tem sua especificidade diferente. Agora vamos exemplificar alguns. Navios porta-containers, especificadamente para transporte de containers. Os porões são equipados com guias ou celas para receber e estivar os containers, agilizando as operações de carga e descarga. Tem velocidade superior dos cargueiros tradicionais. Os navios de transporte de gás liquefeito são usados para o transporte de gás. Eles possuem tanques arredondados específicos para o armazenamento do gás a ser transportado. Os tanques podem ser refrigerados, semi-refrigerados ou ter temperatura ambiente. Os navios químicos são usados para transporte de substâncias químicas. Existem 3 tipos. O primeiro é usado para transportar substâncias perigosas que causam grandes danos ao meio ambiente. O segundo é usado para transportar substâncias perigosas que não causam danos graves ao meio ambiente. O terceiro é usado para substâncias não perigosas ao meio ambiente. Navios roll-on e roll-off. Uma das principais diferenças é a visual. Tem um costado maior que dos outros, carregam veículos. As cargas entram e saem pelos próprios meios através de rodas. O maior do mundo tem capacidade para 8.000 carros, ou 468 caminhões e 3.484 carros. Hoje esses navios também carregam containers. O navio auxiliar é um navio de apoio que presta serviços ou executa tarefas relacionadas à marinha de guerra. O navio porta-barcaças é um navio que transporta barcos. Eles possuem grandes guindastes para colocar e tirar os navios de bordo. O navio porta-barcaças é um navio que transporta barcos. Eles possuem grandes guindastes para colocar e tirar os navios de bordo. O navio de passageiros, como o próprio nome diz, é o tipo de navio que transporta passageiros. O maior navio de passageiros do mundo é o Allure of the Seas e tem capacidade para 5.500 passageiros e 2.000 tripulantes. Navio petroleiro. Transporte de petróleo bruto e derivados. Eles são utilizados exclusivamente para esse fim. São, em média, os maiores navios que existem. A maioria são incapazes de atracar em portos convencionais, tendo que utilizar terminais específicos construídos em alto mar. Inovações tecnológicas e padrões de segurança mais rígidos deixaram o transporte marítimo mais seguro, tornando o risco de colisão com o iceberg praticamente impossível, mas não imune a tragédias. Muita coisa mudou ao longo do último século na maneira como os navios são controlados e o comércio global. E a expansão das rotas turísticas praticamente triplicaram a quantidade de navios em operação ao redor do mundo. Na navegação moderna, 49% das perdas totais ainda são motivadas por naufrágio. As 3 principais causas de naufrágio atualmente são uma falência de energia, afetando o controle do navio, ondas gigantes, tempestades e erro humano. Colisões, problemas em meio a tempestades e naufrágios são atualmente causados em até 75 a 96% das vezes por erro humano, aponta o relatório da Aliança. O navio não se pilota sozinho. Mesmo com as inúmeras ferramentas tecnológicas à disposição da ponte de comando, a decisão final sobre a navegação é sempre do capitão.
rico. Esse aluno. Em primeiro lugar está o Porto de Santos, classificado como o porto brasileiro com maior diversidade em importações e exportações. Em seguida está o Porto de Paranaguá, localizado no Paraná. Em terceiro lugar está o Porto de Rio de Janeiro, localizado no Rio de Janeiro. Em quarto está o Porto de Itajaí, localizado em Santa Catarina. Logo está o Porto de Vitória, que fica no Espírito Santo. Em sexto lugar está o Porto do Rio Grande, situado no Rio Grande do Sul. Em sétimo lugar está o Porto de São Francisco do Sul, que fica em Santa Catarina. Em oitavo, o Porto de Salvador, localizado na Bahia. No nono lugar está situado o Porto de Manaus, na Amazônia. E, finalmente, em décimo lugar, o Porto de Aratu, que fica na Bahia. E esses foram... Durante os séculos de comércio internacional, os seus precursores chineses, árabes e europeus não haviam conseguido criar uma forma não só de evitar as enormes perdas, como também de agilizar e reduzir o custo das operações de cargas e descargas. Só em 1937, o americano Malcolm McLean, dono e motorista de uma empresa de caminhões, observando o lento embarque de fardos de algodão no porto de Nova York, teve a ideia de armazená-los e transportá-los em grandes caixas de aço que pudessem elas próprias serem embarcadas nos navios. Com o tempo, McLean aprimorou o método de trabalho e a expansão de sua companhia, a Sealand, depois conhecida como Maersk Sealand, tornando-se uma das pioneiras do sistema intermodal abrangendo o transporte marítimo. Os contêineres, com o passar do tempo, foram se desenvolvendo cada vez mais e se adaptando à sua necessidade de transporte. Entre os principais tipos de contêiner, podemos citar 9. Contêiner refrigerado. Com equipamento próprio para a geração de frio, destinado ao transporte de cargas que requer temperaturas constantes abaixo de zero ou temperaturas controladas, próprio para o transporte de carnes, peixes e frutas. Dry box. Contêiner básico intermodal com portas no final acomodáveis para cargas em gerais, não requerendo controle do meio ambiente quando se encontra em rota. Open top. Um container específico em que, se a carga se torna difícil para ser utilizada através das portas do container, poderá ser feita através do topo do container com um guindaste. Após a ovação, é colocada uma lona que servirá como teto. Container isolante. Para cargas que não poderiam ser expostas a mudanças rápidas ou bruscas de temperaturas, disponíveis em versões ventiladas ou não ventiladas. Algumas transportadoras também provêm containers com sistema de aquecimento para uso especial. Container ventilado. Possui a ventilação constante. O seu design é especialmente compatível para cargas orgânicas, como café. Prateleira reta. Disponíveis com vários modelos e tamanhos, as prateleiras retas são usadas para madeiras, produtos de moinhos pesados, largos e desajeitados, maquinários e veículos. Alguns são equipados com laterais removíveis. Volume líquido. Container tipo tanque para transporte de líquidos. Alguns têm sido designados para especificações de alto nível, como o transporte de certos materiais perigosos. High Cube. Esses contêineres são usados para cargas de alto volume, baixo peso e podem aumentar a sua área cúbica. Volume seco. Designado para o transporte de cargas, tais como produtos químicos secos e grãos. Bom, agora com algumas curiosidades sobre o modal marítimo. O navio mais caro do mundo ele foi construído com o intuito de turismo e ele custa em média 2,3 bilhões de reais. Ele possui 360 metros por 47 metros de largura e 65 metros de altura. Cabem 6.360 pessoas e mais de 2.000 tripulantes. O navio ele foi inaugurado na Finlândia e é chamado Oasis of the Sea. Bom, o maior navio do mundo serve para cargas e foi construído pela empresa Maersk e ele tem 400 metros de comprimento e é capaz de transportar 18.000 contêineres. O foco dessa nova linha é a economia de escala, eficiência energética e meio ambiente. Ele pode salvar até 50% do combustível em comparação aos outros navios. Ele navega em média 300 km por hora. Bom, agora vai um vídeo sobre a construção do navio.